Passo 7, evacuação e desidratação. Para falar da evacuação, tem uma apresentação, aqui mais uma vez, da apresentação de um curso, que é capacitação de boas práticas em cima de refrigeração comercial. Entretanto, ele se aplica, né, a qualquer equipamento, tá? Independente se for comercial, residencial, industrial. A apresentação é de um curso da área comercial, mas o processo é o mesmo para todos. Então, em primeiro, entender que o sistema de refrigeração, ele pode conter até 50 ppm, né, 50 partes por milhões aí, ou 12 gotas de água, e até um máximo de 1,5% de gases não condensáveis. O que são os gases não condensáveis? Nitrogênio, ar, né, qualquer gás que compõe o ar atmosférico, tá? Então, um sistema de refrigeração ele pode conter até 1,5% de gases não condensáveis no fluido frigorífico. O que isso quer dizer? O que a gente consegue entender disso? É que todo sistema de refrigeração ele tem contaminantes, mas esse contaminantes ele tem um nível tolerável, tá? A quantidade desse contaminante, ou seja, tanto uma quantidade de água eu vou ter no sistema, como também uma quantidade de gases não condensáveis, tá? Também vou estar tendo aí no sistema. Então, o que acontece? Quando você vai fazer o processo de carga de fluido refrigerante, antes de efetuar a carga, né, do fluido no equipamento, você tem que garantir que o sistema de refrigeração ele tenha esses níveis aceitáveis de contaminantes, tá? Daí, sendo que esse nível de contaminante ele vai variar de equipamento para equipamento, tá? Não é, como eu falei ontem, né? Não é o mesmo nível de contaminante que é aceito na climatização, que também vai ser aceito na área de refrigeração. Não são os mesmos níveis, tá? De contaminante. Aqui é só um exemplo de um dos níveis de contaminante que um sistema de refrigeração ele pode conter, tá? Que de maneira que não vai afetar o sistema de refrigeração de maneira significante. Como é que você vai garantir que o sistema esteja dentro, o nível de contaminante esteja dentro desse nível? Tá? Justamente aí através de um equipamento chamado aí bomba de vácuo. Ele é o único equipamento que vai fazer com que o sistema ele fique com esses níveis aceitáveis de contaminantes no sistema. Tá? A bomba de vácuo vai remover a maior quantidade de contaminantes, deixando dentro de um nível tolerável. Tá? Sendo que, só para frisar que o não condensáveis é pelo fato de que esses tipos de gases, na pressão e na temperatura que o sistema de refrigeração trabalha, tá? Eles não vão se condensar lá no condensador. Como assim? Eles não vão passar da forma gasosa para a forma líquida lá no condensador, tá? Por isso que são chamados de não condensáveis. Que aí lá no condensador, eles vão gerar um aumento de pressão no condensador, tá? Fazendo justamente aí com que o fluido refrigerante, ele que vai estar circulando, ele não passe da forma de vapor para a forma líquida. Tá? Então, vai fazer com que o fluido, esse aumento de pressão, que esses gases não condensáveis, eles vão estar gerando lá no condensador, pelo fato justamente que eles não se condensam na pressão e na temperatura qual trabalha o sistema de refrigeração, vão impedir que o fluido refrigerante do sistema de refrigeração, ele se condense, tá? Aí acarretando, né, no caso aí a baixo rendimento no sistema de refrigeração. Como é que você minimiza esses efeitos? Tá? Aí ele diz aqui, ó, gases não condensáveis reduzem a transferência de calor no sistema de refrigeração. Por que ele reduz? Porque justamente lá ele gera esse aumento lá de pressão no condensador, pelo fato deles não se condensarem, tá? Dificultando que o próprio fluido refrigerante se condense. Água acima do recomendado no sistema provoca parada do fluxo do fluido frigorífico na válvula ou no tubo capilar. Isso aqui acontece principalmente em sistemas de refrigeração. Sistemas de climatização,
dificilmente vai ocorrer a parada do fluxo do refrigerante na saída do dispositivo de expansão. Por que em climatização dificilmente isso vai acontecer? Porque a temperatura que o fluido refrigerante trabalha, no sistema de climatização, a temperatura que o fluido vai estar se evaporando é de 4 a 8 graus Celsius. Então, 4 a 8, positivo. E qual é a temperatura que a água congela? É 0 graus. Então, pelo fato da água congelar a 0 graus, então, em sistemas de climatização, dificilmente a umidade que tiver no interior do sistema vai congelar na saída do dispositivo de expansão, quer seja um capilar, uma válvula de expansão, tá? Independente de qual seja o dispositivo, dificilmente vai congelar. Já para sistema de refrigeração, congelar na saída do dispositivo de expansão vai ser mais comum, tá? Por quê? Porque sistemas de refrigeração normalmente trabalham com temperaturas de evaporação abaixo de zero, né? Abaixo de 0 graus Celsius, em temperaturas negativas, ou seja, abaixo do ponto de fusão da água. Então, o fluido, ao sair lá do capilar ou da válvula de expansão, como a temperatura já vai ser negativa, se tiver água no interior do sistema de refrigeração, se tiver umidade circulando junto com o fluido, essa água vai formar cristais de gelo que vai obstruir a passagem do fluido refrigerante, tá? Mas isso acontece onde? Sistemas de refrigeração. Climatização, dificilmente isso vai acontecer. Por quê? Porque sistemas de climatização trabalham com temperaturas de evaporação acima de zero, acima do ponto de congelamento da água. Ah, então quer dizer que então não preciso me preocupar com a água em sistema de climatização? Não preciso me preocupar com a umidade no interior do sistema? Só em sistema de refrigeração, climatização não preciso, tá? Não é isso. Por quê? Porque além de ocorrer esse problema, a umidade no sistema, além dela provocar esse problema, ela pode também ocasionar ferrugem, corrosão e alteração do lubrificante, tá? Assim como também multiplicar o efeito prejudicial dos ácidos. Como assim? É porque para formar o ácido, né, ele precisa de hidrogênio, né, precisa de água, tá? Isso daí é a esqueci o nome. É o processo básico, né, da química, né? Para você formar ácidos, você precisa de hidrogênio, tá? Precisa das moléculas de hidrogênio, precisa das moléculas de água. Então, se você tem no interior do sistema de refrigeração já a água, isso facilita bastante a criação, tá? De ácidos no interior do sistema. Aí, dependendo com qual substância a água vai reagir. Se ela reagir com cloro, por exemplo, se o fluido refrigerante lá for o HCFC, que é no caso o R22, que tem cloro na composição química, o ácido gerado vai ser ácido clorídrico, tá? Se reagir com flúor, que no caso o R22 também tem flúor, ou o R134 também tem flúor, o R410 também tem flúor, né? Faz parte da família HFC, que é hidrogênio, flúor, carbono. Tá? O fato também de ter flúor na composição química. Tá? Então, vai gerar o ácido fluorídrico. E esse ácido no interior do sistema de refrigeração, ele pode acontecer duas coisas com ele. Ou ele ataca o verniz, derretendo lá todo o verniz do isolamento das bobinas, fazendo com que as bobinas entrem em curto, tá? Ou então ele ataca a tubulação de cobre, gerando um microvazamento nas tubulações de cobre, tá? Que aí é um dos motivos do porquê que lá gera um microvazamento onde não era para ter gerado, né, na tubulação. E um ponto em que simplesmente não era para ter vazamento e simplesmente apareceu um vazamento na tubulação. Né? Em um trecho reto, um trecho sem nenhuma emenda, sem nenhuma solda, de repente aparece um ponto de vazamento. Tá? Porque possivelmente pode ser um dos motivos, não só ele, tá? Pode ser também a presença de ácido no interior do sistema. De onde que veio esse ácido? Devido à presença de água no interior do sistema. Como assim água? Presença de umidade. Umidade é água, tá? Umidade é vapor de água no interior do sistema, sendo que você tem que fazer aí o processo de remoção dessa água e também remoção dos gases não condensáveis. Lá no mural, eu deixei para vocês aí um vídeo, né, sobre a umidade, o que acontece aí com o que a umidade provoca no sistema de refrigeração, tá? Então, depois aí, quem não assistiu aí, quem não chegou mais cedo, né,
no Google Sala de Aula, assiste depois, tá? Que vocês vão conseguir visualizar o que acontece no sistema de refrigeração quando você tem aí a presença de umidade no interior do sistema, tá? Pode ocasionar aí tanto a obstrução na saída lá do dispositivo de expansão, tá? Aqui, ó, na saída do dispositivo de expansão para entrar no evaporador, como também vai gerar ácido no sistema ou oxidação, ó, oxidação dos componentes, e também aí ocasionar aí o aumento do consumo de energia, tá? Aqui, alteração do lubrificante, ó, carbonização, ó, placa carbonizada, e aqui a placa nova, né? Que ela não está carbonizada. Então, aqui é uma placa carbonizada, devido a quê? Presença de umidade no interior do sistema de refrigeração, tá? Isso daí é do fabricante Embraco, ou seja, é do próprio fabricante de compressor, né, o vídeo. Ele mostra aí como é que é as consequências de procedimentos que acontecem em campo. Por quê? Porque o fabricante recebe, né? Todo compressor ele tem garantia. Então, quando você aciona a garantia do compressor, o que acontece? Você leva até a loja te entrega um compressor novo, mas a loja ela manda para a fábrica esse compressor, tá? Aí a fábrica, ela manda para o laboratório para verificar se esse compressor é o motivo da queima lá do compressor, do curto, ou do problema mecânico que esse compressor esteja apresentando, tá? Dependendo da situação, não tem garantia, tá? O compressor. Não tem garantia justamente porque, devido a procedimento que é mal feito, né, em campo, tá? Ou procedimento não feito, né, em campo. Ou mal feito ou não feito. Um dos dois. Fez, mas fez mal feito, ou não fez, tá? Justamente aí o fabricante consegue visualizar se foi um problema de fábrica ou se foi algum procedimento errado em campo, né? Isso aqui, obviamente, com o tempo, o compressor não fica com a placa carbonizada. Isso aqui já é problema mesmo de campo, tá? Então, deixei aí para você assistir, era um vídeo rápido, 3 minutos, que ele explica bem aí o que demonstra, né, o que acontece com o sistema de refrigeração. A gente vai estudar mais sobre falhas em compressores, tá, na matéria de manutenção de compressores. Tá? Então, isso é só uma pincelada mesmo, algo bem mais básico para entender aí sobre os problemas que a umidade ocasiona no sistema de refrigeração. Tá? Aqui é a observação, né? Uma bomba de vácuo não serve para o recolhimento do fluido frigorífico. Aqui pode ser que alguém em campo tente usar a bomba de vácuo para recolher fluido, ela não serve. E um compressor de fluido frigorífico não serve como bomba de vácuo, tá? Alguns sempre alegam, mas antigamente, há 20 anos atrás, quando bomba de vácuo não era acessível, os mecânicos utilizavam bomba de vácuo. Utilizavam bomba de vácuo utilizavam o compressor como bomba de vácuo e funcionava. A questão não era que funcionava, tá? A questão é que você minimizava os efeitos da umidade. A umidade ainda estava lá. O compressor, ele não consegue abaixar a pressão aos níveis aceitáveis, tá? Que no caso, quais são os níveis aceitáveis? Esses níveis aceitáveis que a gente viu aqui no início. É isso aqui que alguns fabricantes irão pedir para que o nível máximo de contaminantes que pode ter no sistema de refrigeração, tá? Então, o compressor, ele faz o abaixamento de pressão no interior do sistema? Ele faz, tá? Um compressor desse faz, mas não chega ao nível aceitável. Então, por que antigamente era usado? Porque realmente, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, ou seja, na década de 90 para trás, era a única alternativa. Só quem tinha bomba de vácuo era o fabricante. Os mecânicos não tinham como ter acesso, tá, às bombas de vácuo. Então, com o passar do tempo, elas se tornaram mais acessíveis, né? E o sistema de refrigeração eles se tornaram mais frágeis, né? Por quê? Porque ganharam em outros pontos. Ganharam em termos de sistema ser mais compacto, é só comparar, né? Uma parede de janela de 10 mil BTUs hoje com uma parede de janela de 10 mil BTUs há 20 anos atrás. Compara um sistema de refrigeração, sempre tem, o pessoal tem aquela mania e fala assim, meu refrigerador tem 30 anos, era da minha avó, que passou para minha mãe, que passou para mim. E ele funciona gastando um absurdo de energia lá, mas funciona.
Por quê? Porque os compressores, nessa época, eles eram mais robustos, realmente, tá? Então, eles eram mais robustos e faziam com que eles realmente fossem duráveis. Só que, para poder a gente ganhar em termos de deles serem mais compactos, o sistema de refrigeração, serem mais leves, serem mais acessíveis, foram perdendo algumas características, tá? Os sistemas de refrigeração. Isso acontece com qualquer equipamento, tá? Não adianta pensar que o equipamento vai ser fabricado hoje para durar mais de 20 anos, tá? O normal deles é sempre 10 anos o prazo que vai durar o equipamento, tá? No mínimo aí é seus 10 anos, acima disso já é lucro, tá? Que fora que hoje também esses equipamentos já estão virando descartáveis, né? É igual celular, o pessoal troca de celular todo ano, né, praticamente. Tem gente que troca mais vezes por ano. Outra coisa que está virando tendência também, isso daí é até carro, né? Que é um bem caro que só, e o pessoal troca. Esses equipamentos de climatização e refrigeração vai ser a mesma coisa aqui com o tempo. Tá? Eles não vão ser mais utilizados por tantos anos, apesar deles ainda serem fabricados para serem duráveis. Tá? Para serem duráveis, mas não tão quanto era antes. Tá? Mas, por quê? Porque se tornaram mais compactos, ganharam em outros sentidos, mas perderam em outros. Tá? Uma bomba de vácuo remove a água, que é a umidade, e os gases não condensáveis do sistema de refrigeração, antecedendo o fluido frigorífico. Aqui uma ressalva que diz assim, remove a água. Tá? Tem que tomar cuidado quando lê dessa forma, porque algumas vezes eu já ouvi pessoal falando assim, quando vai fazer limpeza de equipamento, principalmente split, né? Que não tampa, não veda as tubulações, quando ele tira a máquina do local para fazer a limpeza, tá? Ele não veda as tubulações, porque se cair água dentro do sistema, a bomba de vácuo vai evaporar a água. Tá? Tem que tomar cuidado com esse tipo de afirmação, porque bomba de vácuo não é bomba sapo, tá? Essa não é a função dela. Não é bomba para ficar puxando água do interior sem refrigeração. Vai evaporar a água que tem lá? Vai. Mas quanto menos água, menos umidade tiver no sistema, mais rápido e mais eficaz vai ser esse processo de desidratação do sistema. Tá? Então você não pode pegar e achar que a bomba de vácuo é uma bomba sapo que vai puxar toda a água que você jogou lá dentro do sistema. Então vai fazer uma limpeza de um equipamento, no caso split, né? Sempre vede, tá? As tubulações as conexões que tiver de acesso para não entrar água no sistema. Isso vai servir também para qualquer outro equipamento, caso você esteja trabalhando. E gases não condensáveis e também sujeira, né? Tem um outro ponto que é outra história também que eu já vi que o pessoal fala sobre sujeira. Se cair sujeira dentro se cair sujeira dentro da tubulação, não tem problema porque a bomba de vácuo tira. Eu já ouvi falar que a função da bomba de vácuo é remover a sujeira do interior do sistema de refrigeração. Bomba de vácuo não remove sujeira do sistema de refrigeração. Bomba de vácuo não é aspirador de pó, tá? Então não confunda bomba de vácuo com bomba sapo, nem bomba e nem aspirador de pó. Não é essa a função da bomba de vácuo. O que ela vai fazer? Desidratar e evacuar o sistema. Quando fala evacuação, é a remoção de gases não condensáveis. Como assim não condensáveis? Eles não passam da forma de vapor para líquido no interior do sistema de refrigeração. Tá? Quais são esses gases? Todos os gases que compõem nosso ar atmosférico, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, tá? Todos esses gases que compõem o ar atmosférico não se condensam no interior do sistema de refrigeração. Alguma pergunta? Nada. Bem, tem 3. Tinha mais gente que saiu aí que entrou, não sei quem foi. Tá? A gente vai continuar aí. Oi. Tá tranquilo, pessoal. Não vi nada.
Se alguém ia falar. Vamos continuando. A conexão de uma bomba de vácuo a uma linha pressurizada pode danificar a bomba de vácuo e liberar fluido frigorífico para a atmosfera, que é crime ambiental, né? Um sistema adequado... Boa noite, seu Luiz. Boa noite, mestre. Estou aqui, estou lhe vendo aí. Beleza, só depois fecha aí o microfone. Não vai gerar ruído aí. Tá bom. Um sistema adequadamente evacuado deve ser evacuado a 500 microns, tá? Esse 500 micro é de forma geral que ele está escrito aí, tá? Como é uma apresentação em que não está focando em nenhum fabricante, e sim falando de uma forma geral, ele está dizendo 500 micros. Muitos fabricantes, eles consideram essa pressão de 500 micros aceitável. Outros, eles só consideram aceitável a pressão abaixo de 250 microns, tá? Que vai considerar aí aceitável. Então, aí, no caso, 500 micro é de forma geral. Depois a gente vai ler um manual de serviço, a gente vai ver qual é o aceitável, né? Utilizando como exemplo já um fabricante. Quem é? Ah, rapaz. Cadê? O vácuo deve ser detectado através de um vacômetro, ou seja, você só vai saber se alcançou o vácuo, essa pressão de vácuo, com o vacômetro. Sem vacômetro, você não vai conseguir saber aí se alcançou aí o nível de vácuo. Aqui o exemplo de vacômetro, né? Vacômetro digital e vacômetros analógicos. Esses vacômetros analógicos eu não recomendo, tá? Você usar porque, pelo menos os que eu usei, já testei, toda vez que você liga a bomba, esse ponteiro já se desloca diretamente para o zero, tá? Ligou a bomba de vácuo, esse ponteiro já vem direto para cá, para a posição do zero. Ou seja, ele não faz leitura nenhuma. Não sei se também eram os modelos mais baratos que eu usei, que eu só tive acesso aos modelos mais baratos, tá? Desses manômetros, desses vacômetros analógicos. Então, normalmente eu não recomendo, tá? Esses vacômetros analógicos, sempre o digital. Só no vacômetro não é acessível. Sem vacômetro eu consigo atingir o nível de vácuo? Consegue. Como é que eu tenho certeza que alcançou? Aí não tem como saber, tá? Você vai fazer evacuação e desidratação, ou seja, você vai usar a bomba de vácuo, mas você não vai saber qual é o tempo necessário com a bomba ligada, tá? Então, ou seja, qualquer tempo que vocês lerem ou ouvirem as pessoas falando é chute, tá? Isso é chutômetro, porque não tem como ter certeza da quantidade de umidade e de gases incondensáveis que tem no interior do sistema de refrigeração. Assim como também as bombas de vácuo, elas variam, né, a potência dela, a vazão dela, tá? Por exemplo, você vai ter bomba de vácuo com a potência dela em CFM, que é pés cúbicos por minuto. Aí você vai ter bomba de vácuo de 1,5 CFM, 3 CFM, 5, 7, 10, 12 CFM. Fabricante já usa de 18 a 21 CFM, tá? Então, ou seja, quanto maior é essa capacidade da bomba, maior é a vazão de ar que ela vai conseguir tirar, vazão de contaminantes que ela vai conseguir remover do interior do sistema de refrigeração, tá? Essa vazão. E é somente isso que é importante? Não, a potência também do motor importa, né? Às vezes você tem bomba lá de 12 CFM, mas ela é meio HP, aí não adianta nada. E você tem uma bomba de 7 CFM e ela é com motor de 1 HP. Aí você tem uma bomba eficiente. Normalmente as bombas de 7 CFM, duplo estágio e 1 HP são bombas melhores do que as bombas de 12 CFM, simples estágio, meio HP. Tá? Então, são três coisas que você tem que ficar de olho quando for adquirir a bomba de vácuo. Primeiro, a capacidade dela em pés cúbicos por minuto, que é CFM. Quanto maior, melhor. Tá? Segundo, a potência do motor em HP, se é meio HP, se é um terço de HP ou 1 HP. Normalmente as de 1 HP serão também aí as ideais, tá? E
o seu segundo. O terceiro é se ela é simples estágio ou duplo estágio, que é em relação aqui, ó, à câmara de compressão da bomba. Quando ela vai ter esses dois aqui, é porque, no caso, ela vai ser duplo estágio, tá? As bombas de vácuo aí de dois estágios. Duplo estágio também são bombas que alcançam um nível de vácuo bem baixo, coisa que a simples estágio não consegue alcançar, tá? As bombas de simples estágio. Então, são as três informações que você tem que ficar de olho quando for adquirir aí a bomba de vácuo. Um compressor de sistema de refrigeração não pode ser utilizado como bomba de vácuo, pois não atinge o valor de vácuo necessário. Então, ou seja, quando virem utilizando, ou até mesmo se vocês utilizarem, entenda que está fazendo vácuo, porque o que é vácuo? É qualquer pressão abaixo da pressão atmosférica. Então, se eu tenho uma pressão abaixo da pressão atmosférica, eu já tenho vácuo, tá? Eu já tenho pressão negativa. Só que alcançou o nível de vácuo que o fabricante está pedindo aqui, ó, não vai alcançar, tá? Por quê? Porque o sistema, um compressor desse convencional, um compressorzinho desse hermético, a pistão, não vai alcançar esse nível de vácuo, tá? A diferença toda é essa, ou seja, você vai remover umidade e vai remover gases não condensáveis no interior sem refrigeração, com um compressor, você vai, mas só que não vai tirar a um nível aceitável, tá? A diferença é essa, ou seja, você está fazendo o serviço pela metade, é a história, você fez vácuo, mas fez mal feito, utilizando aí um compressor, tá? Bombas de vácuos de 1 e 2 estágios estão disponíveis. Com bombas de vácuo de 2 estágios, pressões de vácuo finais podem ser obtidas, né? Que é os valores mais baixos de nível de vácuo, tá? Vou mostrar aqui, no caso, a seleção da bomba, que normalmente recomenda, para cada tipo de aplicação, você usar uma capacidade de bomba adequada. Se você vai trabalhar com sistemas abaixo de 5,5 kW, sistema automotivo, geladeira, né, os refrigeradores, freezer, condensadores de ar para sala, split, você já pode trabalhar com uma bomba de 1,25 CFM. Uma bomba a partir de 1 a 3 CFM, você já consegue trabalhar para esse sistema. Para a câmara fria, uma bomba aí a partir de 2,5 CFM. Uma bomba de vácuo de 8 CFM, já para câmaras frias grandes, refrigeração industrial. Tá? Ou sistemas abaixo de 250 kW. Posso seguir essa tabela? Até pode, mas o que acontece? Quando você usa a bomba de vácuo com uma vazão muito baixa, com esse CFM muito baixo, eles demoram muito mais tempo para alcançar o nível adequado de vácuo, só tem que entender isso. Mas também tem alguns que comentam, tá? Que você não é recomendado utilizar uma bomba de vácuo muito grande, com uma potência muito alta, para sistemas de baixa capacidade, tá? Por quê? Porque pode arrastar o óleo do interior do sistema de refrigeração. Esse é um dos motivos, né, que eles não indicam aí usar, porque principalmente quando você vai conectar, por exemplo, em compressor alternativo, né, que no compressor alternativo, o passador de serviço é na própria carcaça, né, do compressor. Então, você pode gerar um abaixamento de pressão e arrastar o óleo do sistema para dentro da bomba de vácuo, removendo o óleo. Esse é um dos problemas, tá, que pode acontecer. Então, assim, tem alguns casos que, dependendo do fabricante, ele não recomenda utilizar uma bomba de vácuo, por exemplo, de 10 CFM, de 12 CFM para sistemas de refrigeração residencial, tá? Eles não recomendam, mas, tá? Só tem que entender que bombas, normalmente, o mecânico ele vai ter mal uma, né? Imagina comprar uma bomba de tamanhos diferentes, né? De capacidades diferentes para cada sistema. E fora que assim, nem todos, tá? Só complementar aqui rapidinho. Rodrigo. Nem todos os fabricantes têm essa ressalva, tá? Até porque na indústria, independente se for bebedouro, refrigerador, aparelho de janela, eles sempre usam uma bomba de alta capacidade na indústria, tá? Na linha de montagem. É sempre uma bomba de alta capacidade. Então, é assim,
Alguns recomendam que não façam, mas até mesmo o fabricante faz. Fala aí. A minha bomba de vácuo é de 9 CFM. Tem algum problema para essas situações? Trabalhar com linha doméstica e ar-condicionado split? É que nem eu falei, né? Tipo assim, alguns não recomendam. Não é que. Qual é o problema? O principal problema que eles alegam? O arraste de óleo para o interior da bomba. Ou tirar o óleo do próprio sistema de refrigeração. Esse é um dos problemas. Mas é assim, cara. É uma situação muito difícil, sabe, acontecer isso de qualquer forma. Então, assim, se fosse perguntar a minha opinião pessoal não teria problema nenhum, tá? Mas para alguns eles dizem que não é recomendado. Mas a minha opinião, se for perguntar o pessoal de mim, é que não teria Tudo bem. problema nenhum. Outubro. De 10, 12 FM, 7, mesmo sendo sistemas pequenos, não teria problema, tá? Então, quem faz vácuo com compressor, se quiser fazer o teste, né? Usa um vacômetro, você vai ver que o compressor ele não vai alcançar esses valores abaixo de 500 mil, tá? Esse é o teste básico que você vai estar fazendo aí com... E assim, fora que essa seleção de bomba, isso aqui não é algo fechado não, tá? Aqui tem um exemplo de uma tabela, mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar várias tabelas diferentes, tá? Então, nem, até mesmo para essas tabelas de recomendação aqui de bomba de vácuo para um determinado tipo de sistema, eles também são, não vou dizer aleatório, né? Mas eles são bem divergentes, essas tabelas, tá? Elas são bem divergentes. Nem todos concordam com a mesma capacidade. Aqui tem uma informação importante, que é sobre o uso de balastro de gás, ou gás balaste, em bombas de vácuo. Deixa eu ver se eu encontro, eu era para ter pesquisado, eu esqueci. Alguma foto de bomba de vácuo com gás balaste aqui. Que é balaste. Pois é. Deixa eu encontro aqui. Que algumas vezes até mesmo a pessoa tem a bomba de vácuo e ela não sabe para que serve, né? O gás balaste da bomba. Deixa eu ver se tem alguma outra melhor. Bem, parece. Ou talvez seja só o de óleo, não sei. Se eu encontro alguma aqui que eu conheço e tenho. Não sei se esse aqui é o de óleo, deixa eu ver. Cara, faz um bom tempo que eu não vejo esse catálogo da Súria. Esse manômetro que vem aqui, ó, é um vacômetro, tá? Isso aqui é só decorativo, não serve para nada isso daí, tá? É só decorativo. Você pega e coloca aqui em cima da bomba de vácuo e fica bonito com o relógio em cima, porque esse vacômetro não serve de nada, tá? Esse vacômetro que vem neles é um dos que eu falei que eu testei e não serve para nada. Ligou a bomba, ele já encosta lá o ponteiro. Inclusive, para vocês terem uma ideia, um dos alunos mandou e-mail para essa empresa perguntando, né, por qual a utilidade desse vacômetro, porque e perguntando se até mesmo estava com defeito, né, porque quando ligava a bomba ele já rodava todo o ponteiro e indicava zero, né. Aí a pessoa que respondeu, né, o e-mail lá da fábrica disse que realmente não tem como fazer leitura com esse vacômetro, tá? Mas isso foi há anos atrás, né? Não sei agora se eles melhoraram, né? Ou seja, a própria pessoa lá da fábrica admitindo que isso aqui é só enfeite. É só para enfeite. Esse vacômetro que eles mandam.
Então, normalmente a bomba, tá? Eu não tenho certeza se esse aqui vai ser só o reservatório a válvula de serviço para colocar o óleo, ou se esse daí já é a válvula do gás de balastro, tá? Teria que conhecer a bomba para poder indicar. Como não apareceu nenhuma aqui que eu conheça, então não posso afirmar se aquilo ali é ou não, tá? Mas normalmente ela vem com a válvula em cima, tá? Que você vai, deixa eu ver se é isso daqui. Não dá para ter certeza. Tá? E em que você vai estar utilizando esse gás balast na bomba, justamente para injetar um pouco de ar aí aqui, ó, balastro de gás, que é para você vai deixar aberto para injetar um pouco de ar na câmara aqui na saída da câmara de compressão. Para quê? Para que, se caso a umidade que você está removendo do interior do sistema de refrigeração, se ela congelou aqui dentro da bomba, como você vai estar injetando ar, a pressão, né? Ar na pressão atmosférica, essa água que congelou aqui na saída da bomba vai pegar e vai descongelar, fazendo com que saia, né, todo o resíduo da bomba, tá? Tem um vídeo que eu deixei aqui na pasta, eu tinha deixado. Tá aqui. Mestre? Eu. Então, todo o vácuo que eu fiz até agora era mentiroso, né? Que eu só usei essas bombas de vácuo aí com esses vacuômetros aí de relógio, então tudo engano, né? Ele já encostava o ponteiro até o final, lá, na hora que tu ligava a bomba? Essas bombas são assim, você liga o ponteiro já vai lá para quase para o zero logo, né? Então Serve de nada. vácuo falso. Né? Vácuo. Poxa vida, tá bom. Mas só que o aparelhozinho vacômetro mais barato é 350, 400 pau, né? Isso mesmo. Infelizmente ainda está esse preço. Então, o que acontece? Aqui a gente tem a mesma figura que a gente tem aqui, ó, uma bomba de vácuo duplo estágio. Aqui a gente tem a entrada, que vai vir do sistema, né? E aqui vai ser a saída, ó, a descarga do ar da bomba. A gente tem a mesma coisa aqui, ó, entrada. Isso aqui são as moléculas, né, de água que está sendo removido entre o sistema de refrigeração. E aqui vai ser a saída. Então, o que acontece? Quando a bomba tá em funcionamento, como a pressão aqui é muito baixa, é comum formar cristais de gelo aqui na saída da bomba. E esses cristais de gelo, ele justamente aí faz com que a bomba ela não trabalhe de maneira eficaz. Então, você pensa que está fazendo vácuo, só que não está. Está gastando seu tempo e energia, né? Energia elétrica, tá? Por que não está fazendo vácuo? Porque a umidade está se acumulando tudo aqui na bomba. Aí chega uma hora que a umidade é tanto aqui que ela não consegue mais baixar a pressão no interior do sistema de refrigeração. Você não consegue mais remover a umidade. Só que a bomba permanece ligada, tá? Então aqui mostra o exemplo. A água vai se acumulando aí, ó. Vai se acumulando, tá? Aí, ou seja, faz com que a bomba ela perca rendimento. Até que chega uma hora que a pressão aumenta e consegue, né, abrir a válvula de descarga da bomba e ela sair, tá? Mas quando você tem aí a válvula do gás balast, né, você pega e justamente está injetando ar. Você abre a válvula com a bomba ligada, dependendo do fabricante, normalmente fala nos primeiros 10, 15 minutos de funcionamento da bomba, tá? Que é o tempo que a bomba ela tira ali, como ela baixa a pressão muito rápido, ela tira a maior quantidade de umidade nesses primeiros minutos. Então, nesses primeiros 10, 15 minutos, você vai deixar a válvula aberta, mas depois você tem que fechar, tá? Porque o que vai acontecer? Ele vai pegar, injetar ar e vai impedir justamente que congele essa umidade aqui, ó, próximo à válvula de descarga da bomba. Ó, então, não tem mais o problema de ficar congelando. A bomba de vácuo, ela não perde rendimento. Então, se você for escolher uma bomba de vácuo, dê preferências que tem gás balast, ó, gás balast, tá? Na bomba de vácuo. Nem todas têm. Infelizmente, as nacionais, os fabricantes nacionais, nem todos colocam. É mais as bombas de vácuo importadas, que é de fabricante, né?
de fora que tem. Aí tem que olhar os catálogos, né, dos fabricantes disponíveis. Eu falei para você, faz muito tempo que eu não vejo da Suri. A Suri, apesar de ter esse nome, mas é brasileiro, tá? É lá de São Paulo a empresa Suri. Tá? Se eu não me engano, é sobrenome de um familiar deles, ou sei lá o que, tá? Mas é brasileiro, tá? Essa empresa, e provavelmente já deve ter, né? Bombas com gás balástico, mas antigamente eles não tinham. Tá? Faz muito tempo que eu não olho o catálogo deles. Então, esse é o funcionamento aí do gás balástico. Aqui tem 2 câmaras de compressão e aqui tem sistema só com uma câmara. Tá? Então, ou seja, com uma câmara demora mais para fazer o abaixamento de pressão, que é uma bomba de vácuo simples estágio. Uma bomba de vácuo com 2 câmaras de compressão, no caso, é a bomba duplo estágio. Tá? Então, ela vai fazer o abaixamento de pressão muito mais rápido e é um valor muito mais baixo. Tá? Vai alcançar níveis de vácuo mais baixo. Isso aqui é um procedimento antigo. Novos fluidos frigoríficos requerem uma bomba de vácuo de duplo estágio, né? Por quê? Novos fluidos. Os fluidos da família HFC, né? Que eles não toleram praticamente a presença de umidade no interior do sistema, né? Os sistemas com R410, o 134, 407, tá? Eles não toleram aí umidade no interior do sistema de refrigeração. Então, você precisa de uma bomba de duplo estágio, tá? Aí o que acontece aqui, ó, verifique por pontos de congelamento na parte externa do sistema, especialmente no dispositivo de controle, durante a evacuação, indicando que há formação de gelo no interior do sistema. Use uma pistola de calor para aquecer esses pontos. Antigamente, para vocês terem uma ideia, o pessoal usava o maçarico, tá? Enquanto a bomba de vácuo estava ligada, eles pegavam o refrigerador lá no condensador e aquecia com maçarico. Até hoje tem uns vídeos no YouTube de um pessoal que ainda recomenda fazer isso, tá? Só que assim, quer facilitar o vácuo, usa uma pistola de calor, né? Um aquecedor lá um soprador térmico, né? Aqueles que é usado em eletrônica, ou um secador de cabelo, né? Não o maçarico. Vai usar o maçarico no equipamento, você pode estar queimando, né, alguma parte do equipamento, principalmente refrigerador. O pessoal usava muito no condensador quando ele era exposto, né? Então, hoje diminuiu mais essa prática, porque muitos dos condensadores hoje já vem embutido, né, na placa lá no interior do refrigerador. Tá? Mas era muito usado. O pessoal ligava o compressor, um compressor, né, que a bomba de vácuo era o compressor, ligava o compressor e pegava um maçarico e aquecia o condensador lá do refrigerador. Para quê? Para facilitar. E não estão errado, tá? Facilita mesmo. Por quê? Porque a água, assim como ela congela aqui na bomba de vácuo, ela também congela, ela cria esses cristais de gelo no interior do sistema de refrigeração, tá? Então, quando você aquece, manda calor para a tubulação, justamente você está descongelando esses cristais de gelo. É por isso que acelera, tá? O procedimento de vácuo. Mas eu te vai estudar depois uma outra maneira que é melhor do que aquecer, tá? Só que ela também não é tão barata, porque aí você vai precisar de nitrogênio, tá? Para fazer esse procedimento. Mas é uma outra alternativa para você minimizar esses efeitos, né, de formação de cristais de gelo no interior do sistema de refrigeração no momento que está fazendo vácuo, tá? No momento que está fazendo vácuo é comum criar esses cristais de gelo. Continuando aqui. Então, para cumprir com a exigência de um conteúdo de ar residual permissível de 1,5% em volume, todo sistema deve ter uma pressão residual de 500 micros, ou seja, abaixo, aí, igual ou menor que 500 micros. Se possível, o circuito sempre deve ser evacuado em ambos os lados, isto é, lado de alta e lado de baixo. Né? Mecânico, não sei porque ele não gosta muito de usar o lado da alta pressão, ele só quer usar o lado da baixa. Né? Mas o ideal é sempre trabalhar com os dois lados, tá? Com as 2 válvulas de serviço disponíveis. Aqui você tem uma tabela de níveis de evaporação de água de acordo com a pressão que você tem. Então, a água, ela evapora a 100 graus Celsius. Só que a água evapora a 100 graus Celsius quando ela está submetida ao quê? À pressão atmosférica, na pressão de 1 atm. A pressão de 1 atm em PSI é igual a 14,7 PSI. Tá?
a pressão atmosférica de 1 atm. 1 atm, que é 1 atmosfera, é igual a 14,7, arredondando aqui, né, esse 698 dá para arredondar para 7, 14,7 PSI. Ou também 759.968 microns. Ou, aqui 1.013.000 milibar. Milhão não, 1.000, estou ficando abestado. Dá 270 ponto. 1.300 milibar. Tá? 1.013 milibar. Esse é o valor da pressão atmosférica. Então, nessas condições, aqui está só transformando, tá? De PSI para micro, de micro para milibar, de polegada de mercúrio para PSI, e está só transformando, tá? Uma unidade para outra, e está comparando as escalas. Mas representam basicamente aí o mesmo valor, que é 1 atm, 1 atmosfera, que é a pressão atmosférica normal. Qual é o nível de vácuo? Qual é a porcentagem de vácuo? É 0% de vácuo. Nessa pressão, a água vai evaporar a 100 graus Celsius. E como a gente estudou lá em Fundamentos, pressão e temperatura estão relacionados. Eu consigo mexer na evaporação, no ponto de evaporação e no ponto de fusão, se eu, juntamente com essas temperaturas, eu alterar a pressão a qual essa substância está sendo submetida. É o princípio da panela de pressão, né? Como é que você consegue cozinhar os alimentos na panela de pressão mais rápido do que uma panela convencional? É porque a panela de pressão, ela faz com que, em vez da água evaporar a 100 graus Celsius, ela faz a água evaporar a 120 graus Celsius, de 110 a 120 graus Celsius. Ou seja, ela eleva a pressão no interior da panela. Elevando a pressão, aumenta o ponto de ebulição da água. A água não passa mais a evaporar a 100, e sim a 110, 115, 120. Teria que verificar qual é a pressão exata que a panela de pressão lá está submetendo. Tá? Então, ou seja, aí como a temperatura é mais alta, logo os alimentos vão cozinhar mais rápido. Tá? Então, é basicamente isso que a panela de pressão faz. E o que a bomba de vácuo faz? Ela faz o procedimento contrário. Em vez de aumentar a pressão, a bomba de vácuo diminui a pressão no interior do sistema de refrigeração. Quando ele faz esse abaixamento da pressão, pode ver que a pressão aqui está caindo. 14, 10, 6, 4, 2, 1. Conforme a pressão vai caindo, o vácuo vai aumentando. E juntamente com a pressão caindo, quem que vem caindo junto? A temperatura de evaporação da água. A água, quando ela for submetida aí a uma pressão de 1,78 PSI, eu vou ter a água evaporando a 50 graus, e não mais a 100 graus Celsius. Então, é isso que é a bomba de vácuo. Como é que a bomba de vácuo consegue remover água do interior do sistema de refrigeração? É porque a bomba de vácuo realiza o abaixamento da pressão no interior do sistema de refrigeração, fazendo com que o ponto de evaporação da água baixe juntamente com a pressão. Tá? Aí o que acontece? A água que está no interior do sistema evapora e a bomba de vácuo puxa só o vapor. Por isso que eu falei que a bomba de vácuo não é bomba sapa, ela não puxa água, ela puxa vapor de água. Tá? Ela não vai puxar a água na forma líquida, tá? Ela vai puxar somente o vapor, porque a água se evaporou devido à temperatura ser tão baixa. E o fabricante pede o quê? 500 microns, ó, porque não dá mais para medir em PSI, por isso que a gente fala em micros. Ó. Conforme vai diminuindo aí a pressão, conforme vai aumentando a porcentagem de vácuo, o PSI já vai ficando um valor muito baixo. Então, a partir daqui, ó, a partir de 10.000, eu já começo a falar microns ou milibar, ou polegadas de mercúrio. Eu não uso mais a relação de PSI, tá? Para esses valores de pressões baixos. Eu já uso ou polegada de mercúrio, ou microns, ou milibar, ou militor. Essas são as unidades de medida de pressões baixas, tá? Normalmente essas unidades. A mais usada é a microns, e é a que a gente vai mais usar, tá? Então, conforme a bomba de vácuo está ligada, ela vai abaixando a pressão. Quando a bomba de vácuo tiver lá a 500 microns, eu vou ter 99,93% de vácuo no interior do sistema de refrigeração. Aí o que acontece? Olha aqui a temperatura que a água está se evaporando. A água vai se evaporar
a menos 23 graus Celsius. Professor, a água não congela a 0 graus, como é que ela vai evaporar a menos 23? É porque é uma escala, né? Na pressão atmosférica, 1 atm, a água evapora a 100, congela a 0. Só que quando eu tiver a uma pressão de 500 micron, e não mais 1 atm, a água já vai evaporar a menos 23, e não mais a 100 graus Celsius. A que temperatura, então, que a água vai congelar? A água vai congelar a menos 123 graus Celsius, e não mais 0 graus. Então, para a água poder congelar, tem que alcançar uma temperatura de menos 123 graus. Tá? Porque, como é que eu sei isso? Porque é a escala de 100, né? A escala de Celsius é dividida em 100 partes. Se a ebulição, se a evaporação é menos 23, se eu acrescentar mais 100 aqui, né, ou menos 100 para poder dar certo, né, vai ficar aí menos 123 graus, que é o ponto de congelamento da água na pressão de 500 microns, tá? Nessa pressão. Então, ou seja, qual é a temperatura ambiente nossa? A temperatura ambiente é 30 graus, 35. Então, como a temperatura ambiente já é 35 e a água evapora a menos 23, o que vai acontecer? A água vai evaporar quase que instantâneo no sistema de refrigeração, tá? Não acredito, não acredita? Beleza, então eu te mostro aqui um vídeo. É claro que isso aqui é um vídeo de um compressor, tá? Não é uma bomba de vácuo, mas já dá para entender o que a bomba de vácuo faz. Como eu falei para vocês, o compressor, ele faz a evacuação. Ele faz a evacuação e desidratação, mas não a níveis aceitáveis. E aqui, pelo vídeo, a gente consegue comprovar que ele realmente remove a água do interior do sistema, tá? Mas não a nível aceitável, tá? Olha só aqui, ó. Aqui eu tenho um compressor, onde a sucção do compressor está aqui ligada nessa válvula aqui, ó. Ele vem por baixo e liga nessa válvula. Aí isso aqui é um domo, né? Um domo de vidro. E ele pegou e botou, dentro desse domo, ele botou aqui um copo com água, uma vasilha com água, tá? Botou aqui uma vasilha com água. Aí o que vocês vão ver? Vocês vão ver essa água aqui, ó, conforme ele liga o compressor, e o compressor está em funcionamento, ele vai o quê? Vai removendo o ar e a umidade que está no interior do domo. Ele vai realizando o abaixamento de pressão. E com isso, o ponto de evaporação da água também vai baixando. O que vai acontecer com essa água aqui, ó? Ela vai começar a ferver. Vocês vão ver a água fervendo, tá? É isso que vocês vão estar vendo. Vão estar vendo bolhas. Aí, ó. Ligou o compressor, a água está normal, vocês vão já começar a ver bolhas na água, que a água está fervendo. Olha a água fervendo, as bolhas. A água começou a evaporar. Ó. Conforme o compressor está funcionando, ele está realizando abaixamento de pressão. Ó. Olha o vapor de água aqui, ó, saindo. A água fervendo. Então, aqui é temperatura ambiente. Aqui no interior do sistema, é uma temperatura bem baixa, é uma pressão bem baixa, fazendo com que a temperatura de água se evapore. Aí aqui ele abre a válvula só para injetar ar, né? Ar na pressão atmosférica de volta para o interior do domo de vidro. Quem tem compressor, né, na oficina, vocês conseguem fazer esse teste, tá? Inclusive, até ver mesmo com uma bomba de vácuo. Porém, se for fazer esse teste com a bomba de vácuo, tem que trocar o óleo depois, porque o óleo contamina, tá? Tem até um vídeo eu acho que é do Ministério do Meio Ambiente, se não me engano. Tem um vídeo em que o professor do Senai, lá do Rio Grande do Norte, o professor José Rodrigues, ele tentou demonstrar esse procedimento. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Se tiver sorte, eu acho, não? O frio industrial. Ó, se vocês querem conhecer canais de refrigeração, aqui tem vários, tá? Nesse YouTube aí que eu criei justamente com essa intenção.
Tem vários canais aí que eu considero que tem várias informações aí pertinentes, importantes que posso estar aprendendo, tá? Dá uma olhada nas inscrições do canal que vocês vão ver aí vários canais. Tem de fabricante, tem do pessoal mesmo aí do YouTube, tá? Achei. Será que eu não me inscrevi? Ai, 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 ai. Sério, vamos ver se tá MMA. MMA parece a luta. Ministério do Meio Ambiente. Acho que tá Protocolo de Montreal, se não me engano. Deixa eu ver se tá do POM Brasil, Ciência e Natureza, Protocolo, PNUD. Ver se é no PNUD. Ah, não, tá aqui, acho que é esse aqui, ó. Protocolo de Montreal. Acho que é esse. É esse mesmo. Ué, não tô inscrito. Deixa eu inscrever aqui. Pronto, aí já vai aparecer lá, caso queira. Aqui, ó. Ele demonstra com a bomba de vácuo, tá? Aqui, esse mesmo procedimento, em vez de ser com compressor, aqui ele demonstra com a bomba de vácuo. Ele fala da importância da bomba de vácuo, e ele mostra, no caso, a bomba de vácuo, só que é uma garrafa de vidro, né? E que está selada. Só que, infelizmente, quem fez a edição do vídeo acabou tirando, né, a parte mais importante, que é ver a água fervendo, né? Infelizmente, quem fez a edição do vídeo cortou. Então, é bem rápido que ele vai comentar, mas ele liga a bomba, aí não dá tempo de mostrar a água fervendo, tá? Mas é por conta aí ó, foi bem rápido, né? Foi só isso aí, ele ligou a bomba, ó, ele liga, aí já mostra aí a água fervendo, tá? Borbulhando lá no interior da garrafa. Aí ele comenta que tem que tirar o óleo, fazer a troca do óleo e tudo mais. Mas é só para vocês verem, né? Sobre o procedimento de vácuo. A bomba de vácuo, o que ela faz? Ela faz o abaixamento de pressão no interior do sistema, fazendo com que, se tiver água no interior do sistema de refrigeração, ele evapora, tá? É isso que faz. Vocês já tinham visto isso daí? Sabiam como é que funcionava a bomba? Entendiam como ela trabalhava? Eu não. Só usava, ou nem usava? Usava, só usava. Só usava, né? É assim que ela trabalha. Tá? Isso aí é fervendo, fazendo com que a água evapore, né? A uma temperatura, o ponto de ebulição mude, né? Fazendo com que a água evapore na temperatura ambiente. Tá? É basicamente isso que a bomba de vácuo faz com a umidade no interior do sistema de refrigeração. Então, o que acontece? Bombas de vácuo, o que a grande parte dos fabricantes considera 500 micron, tá? Um valor aceitável. Por quê? Porque ela vai alcançar o ponto de ebulição de menos 23, fazendo com que uma boa quantidade de água já se evapore. Eu vou ter um nível de vácuo aqui, ó, de 99,93% de vácuo, tá? No interior do sistema de refrigeração. Coisa que, já que o compressor, se tentar fazer isso com o compressor, ele não vai alcançar, tá? O compressor ele já vai atingir, se eu não me engano, esse vermelho aqui, ou esse amarelo, é justamente o do compressor, tá? É porque eu tirei da apresentação, que ela era muito grande, então muita coisa eu tirei dessa apresentação. Então, uma dessas faixas é a representação do valor que o compressor ele atinge, ou seja, ele não chega a fazer um vácuo ideal, porque justamente ele não consegue fazer com que esse ponto de ebulição seja mais baixo. Somente bomba de vácuo que vai chegar a esses valores aqui, ó, mais baixo, tá? Tem bomba de vácuo que vai chegar a 25, a 50 microns, tá? As bombas de vácuo, fazendo aí com que você alcance um vácuo já de 4 casas, né? 2 casas já decimais aí de 9, né? 4 noves, 9, 9, 9, tá? 4 noves. Um vácuo aí bem mais eficaz no sistema de refrigeração. Isso aqui é a curva que mostra, né, de acordo com a temperatura ambiente,
a pressão que você vai ter. No caso aqui, temperatura de 20 graus, é 23,1 milibar, que é o que ele dá aqui também, 23,1 milibar, 23,1 não, 0,7, né? Aqui, ó, 23,7, temperatura de 20,6, tá? Ou seja, aqui a gente tem uma tabela mostrando a relação da pressão com a temperatura. E no próximo slide a gente tem um gráfico, né, mostrando, de acordo com a temperatura, qual é a pressão que você vai ter. Só que aqui a pressão está em milibar. E essa aqui é a curva de sublimação da água, ou a curva de ebulição da água, tá? Basicamente isso que você vai ter em gráfico. Use óleo de bomba de vácuo limpo. Obrigatoriamente troque frequentemente o óleo da bomba, né, para um ótimo desempenho. E óleo branco é saturado com água, o que limita a capacidade da bomba de remover água do sistema. Tá? Se possível, remova os núcleos da válvula dos encaixes de acesso e mangueira. Isto reduzirá o tempo de evacuação em pelo menos 20%. Se você tiver como remover, né? Por exemplo, lá na mangueira do manifold, vem aquela válvulazinha para empurrar a tirade, né? Se você está usando se você não está usando o tirade, remove aquele núcleo da mangueira, que aí você diminui o tempo de vácuo, tá? Porque você dá maior vazão, né? Você aumenta ali a passagem do ar, dá maior vazão para a bomba trabalhar, tá? Se possível, evacue sempre ambos os lados, tá? E ao mesmo tempo, obviamente. Né? Aqui tem a conexão da bomba de vácuo com o manifold, mangueira aqui de serviço, mangueira amarela. E essas duas aqui conectadas ao sistema de refrigeração. E de preferência, se você tiver um T, para você conectar aqui no cilindro, que vai fazer a carga de fluido refrigerante. Para quê? Para já fazer vácuo também na mangueira aqui, né? Do cilindro, tá? Para não ter que purgar o ar da mangueira, né? Depois tira a bomba daqui para botar o cilindro, né? Para não ter que fazer isso, para depois ter que purgar o ar da mangueira, tirar o ar daqui, já faz vácuo logo nos dois, né? Aqui na mangueira intermediária e mais o que vai para o cilindro. É uma possibilidade. E sempre depois da abertura de um sistema, o mesmo deve ser completamente evacuado antes da carga, tá? Então, tem muito aluno, às vezes, que pergunta assim, principalmente quando vai trabalhar com split, né? Professor, a split é nova, precisa fazer vácuo, mas a split é nova, tá? Não tem nada a ver a split ser nova, a tubulação está exposta. Uma vez que a tubulação está aberta, você tem que fazer a evacuação e desidratação. Ah, só a split foi instalada, vou fazer só uma limpeza, mas eu vou tirar da parede. Vou desconectar os tubos. Tem que fazer vácuo? Na instalação eu já fiz vácuo, não interessa. Tá? Se na instalação você fez vácuo. Toda vez que você deixar o sistema aberto, você tem que fazer a evacuação e desidratação. Tá? Deixou o sistema de refrigeração exposto, tem que remover os gases não condensáveis e a umidade do interior do sistema. Tá? Então, aí encerra a parte de evacuação e desidratação. Perguntas? Nada, né? Então, continuando. Fechar as válvulas, próximo procedimento. Depois que você faz a evacuação e desidratação, você fecha as válvulas do manifold e desliga a bomba. Exatamente nessa sequência. Tá? Nesse tempo todo que eu estou lá no Senai, nesses 10, 12 anos, sei lá quanto tempo faz, por aí, sempre tem alguém da turma que primeiro desliga a bomba e depois fecha a válvula do manifold. Ele faz o procedimento ao contrário. Aí o que acontece? Perde o vácuo. Porque a bomba, normalmente, a bomba de vácuo, ela não tem registro nela mesma para fechar a bomba. Uma vez que você desliga a bomba, o que acontece? A passagem de ar fica livre. Aí, como o sistema de refrigeração está em baixa pressão, ele puxa o ar de novo, que passa pela bomba e entra no sistema. Então, antes de desligar a bomba, primeiro, feche as válvulas do manifold. Fechar as válvulas do manifold. Aí sim você desliga a bomba. Tá? Aí você vai conectar a mangueira de serviço, aí você vai tirar a bomba, conectar a mangueira de serviço no cilindro do fluido refrigerante. Vai abrir o cilindro.
Caso não tenha feito vácuo na mangueira, né? Pelo fato de que você não fez logo junto, igual como eu mostrei na figura ainda agora, se você tirou a bomba, aí deixou o quê? A mangueira intermediária exposta. O que aconteceu? Entrou ar na mangueira. Uma vez que você vai conectar no cilindro, aí você tem que remover esse ar que ficou na mangueira. Como? Abre a válvula do cilindro e abre a conexão lá da mangueira. Tá? Essa conexão aqui, ó, do lá no manifold. Tem uns manifolds que você compra que ele já vem, né, com uma Shiride para você fazer esse procedimento. Até esse aqui tem, ó, bem aqui, ó. Isso aqui é um visor de líquido para ver o fluido. Se ele estiver passando formalíquido, você consegue visualizar por aqui. Mas aqui é uma Shiride, que é justamente uma das utilidades, né, não é somente essa, mas uma das utilidades é justamente para você, uma vez que tirou a bomba de vácuo daqui, ó, vai conectar o cilindro. Entrou ar na mangueira. Aí você abre a válvula do cilindro. O que vai acontecer? A pressão do fluido refrigerante vai pegar e vai empurrar esse ar que entrou na mangueira e vai gerar uma bolha de ar aqui, ó. Aí o que normalmente o pessoal faz? Vai e sangra aqui, ó. Ele desenrosca a mangueira daqui, né? E deixa vazar um pouco de fluido. Aí, sabendo esse procedimento, alguns fabricantes de manifold, eles botam uma Shiride aqui, uma válvulazinha que você é igual aquele de pneu de bicicleta, tá? Pneu de moto, pneu de carro, aquela mesma válvula que você pressiona, aí o ar sai por ela, tá? Aí você deixa escapar um pouco de fluido, né? Junto com o ar, e aí depois você tira o dedo, né? Daí da válvula. Você deixa a válvula na posição normal dela. Tá? Não é o melhor procedimento, tá? Por quê? Porque você está liberando fluido para a atmosfera e está perdendo fluido refrigerante. Se você não se importa com a questão ambiental, se importe pelo menos com o seu bolso. Você está jogando dinheiro fora, né? Você está pegando nota de 5, 10 reais e rasgando. Então, o que você faz? Compra um T, um registro, e já pega e usa aqui, ó, um T. Um T e um registro, né? Porque depois você tem que lacrar aqui, né? Ou lacrar aqui, ó, na bomba. Porque uma vez que você manda fluido por aqui, não pode vir fluido refrigerante para dentro da bomba, né? Então, você pega, usa um T aqui, ó, para que justamente já conecte direto no cilindro e já faça vácuo na mangueira do cilindro aqui, ó. Aí terminou o vácuo, só fecha o registro aqui, ó. Fecha o registro, abre a válvula do cilindro, que aí o gás vai vir, ignora que a recolhedora tá aqui, ó, ignora ela vem direto para cá, ó, o fluido. Vem direto para cá e você abre sua válvula e manda. Se for mandar pela baixa, manda por aqui. Se for mandar fluido pela alta, manda por aqui. Ó. Você tem essas duas formas de mandar. Ou ele em vapor, ou ele em líquido. Tá? Então, é um dos melhores procedimentos. Ou então, a outra alternativa, se você não usar os dois lados do manômetro, é conectar essa válvula aqui, ó, no cilindro. Tá? Em vez de conectar essa válvula no cilindro, conectar essa válvula aqui, ó, essa mangueira na bomba de vácuo e essa mangueira intermediária no cilindro. Porque assim, terminou o vácuo, o que acontece? Você vem aqui, ó, e fecha a válvula vermelha, porque você não vai usar a vermelha. É mais comum os mecânicos fazerem aqui pela baixa, né? Então você fecha a vermelha, desliga a bomba. E aí o cilindro que está fechado já foi feito vácuo na mangueira. Então, você consegue também fazer sem precisar ficar purgando o ar da mangueira, tá? Sem precisar ficar purgando o ar da mangueira, sem precisar ficar jogando dinheiro fora. Jogar dinheiro aí para a atmosfera, tá? É uma outra forma também de você trabalhar. Sem precisar purgar ar de mangueira. Pessoal que só deixa isso aqui sem usar, ó, já pode usar agora na bomba de vácuo, esse lado aqui, ó, na bomba de vácuo, tá? Aí vai fazer o vácuo, deixa essas duas válvulas aqui aberto, tá? Essas duas válvulas abertas. Terminou o vácuo, fecha a válvula, desliga a bomba. Desligou a bomba, abre a válvula do cilindro para ir fluido refrigerante por essa mangueira aqui, ó. Aí abre essa válvula aqui, ó, se for mandar pelo lado da baixa pressão, né? Abre essa válvula, tá? Aqui não tem como mandar, porque senão você vai mandar para a bomba de vácuo. É outra maneira de você poder fazer aí a carga, tá? Nesse caso aqui, ó, colocar o cilindro de fluido,
com a válvula virada para baixo, em cima da balança. Por quê? Porque a gente está considerando que vai fazer na forma líquida. Se você for fazer na forma gasosa, não precisa colocar o cilindro com a válvula virada para baixo. Tá? Vou pegar aqui uma imagem flash de uma apresentação dessa forma. Ó. Vai fazer aí a evacuação. Mangueira intermediária na bomba de vácuo, mangueira vermelha no manômetro de alta, no lado de alta pressão. Filtro, tem que lembrar que é alta pressão. E tubo de serviço está na carcaça do compressor, então é baixa pressão, conectado no manômetro de baixa pressão. Vai fazer evacuação, abre válvula de alta, válvula de baixa. Por quê? Porque eu estou usando os dois lados. Se eu não estiver usando esse lado aqui, então faz só o da baixa, né? Aqui, ó, deixa fechado, porque você, no caso, não está usando o lado da baixa, tá? Se não está usando o lado da baixa, não, o lado da alta, né? Não está usando o lado da alta, então deixa fechado, abre só o da baixa. Bomba de vácuo ligado, abre as duas válvulas. Vai começar a fazer o processo de evacuação. Alcançou a pressão em microns, ó, fecha as válvulas, desliga a bomba. Exatamente nessa ordem. Fecha as válvulas, desliga a bomba. Foi isso que ele fez aí na animação. Tira a bomba, conecta no cilindro. Como a gente vai estar fazendo com o cilindro sem pescador, e na forma líquida, vai colocar a balança e cilindro com a válvula para baixo, para poder sair o líquido do interior do cilindro. Se eu colocar esse cilindro com a válvula para cima, eu vou conseguir tirar somente fluido em forma de vapor, porque o vapor ele fica sempre na parte de cima. O cilindro está virado para baixo, então o vapor está aqui em cima. Cilindro virado na posição normal, com a válvula para cima, então o vapor vai ficar na parte da válvula. Tá? Ó, injetou fluido, as válvulas ainda estão fechadas. Compressor desligado. Por que o compressor está desligado? Porque eu estou fazendo carga de fluido refrigerante na forma líquida. Eu não posso mandar fluido na forma líquida para o interior daqui do compressor, tá? Ele abriu qual? A válvula da alta. Ele abriu a válvula da alta, por quê? Porque ele está mandando na forma líquida. Forma líquida pela válvula de alta com o compressor desligado, tá? As pressões vão equalizar e aí você pode ligar o compressor de 5, 10, 15 minutos, dependendo aí do equipamento. Aqui ele fez algo que é importante. Vocês verem, deixa eu colocar de novo aqui, voltar. Repara o seguinte, na hora que ele liga o compressor, a válvula aqui está fechada, né? Ele já fechou a válvula, mas tem gás ainda aqui, ó, tem fluido. Então, o que ele faz aqui, ó? Ele abre a válvula de baixo. Para quê? Para justamente ele puxar todo esse gás que ficou na mangueira. Aqui, repara que não alterou mais nada, já foi feita a carga de fluido. Só que quando ele parou de fazer a carga, ainda ficou fluido aqui, ó, na mangueira de serviço e aqui no manômetro. Para não perder esse fluido, o que ele fez? Ele mandou com o compressor ligado pela válvula de baixo. Professor, mas você me disse que não podia mandar líquido pela válvula de baixo com o compressor ligado? Não pode. Mas só que essa quantidade que está aqui é bem pequena, é bem baixa. Então, como ele vai abrindo aí, a animação não mostra, né? Mas normalmente você faz esse procedimento bem devagar, tá? Bem devagar para justamente ir dosando a quantidade que ficou aqui na mangueira, tá? Para poder o compressor puxar esse fluido que ficou na mangueira para você não perder esse fluido que ficou na mangueira. A válvula do cilindro já está fechada quando ele abriu aqui a válvula da baixa, tá? Ele simplesmente manda líquido pela baixa para não perder esse fluido que ficou nas mangueiras, tá? Então, é uma quantidade bem pequena
que normalmente não vai gerar grandes problemas aí para o compressor. Tá? Essa quantidade de fluido bem pequeno e, de preferência, sempre abrindo bem devagar aqui a válvula, tá? Bem devagar a válvula. Então, esse é o procedimento de carga de fluido na forma líquida. A gente vai estar vendo aí também, deixa eu ver, não é essa animação? Achava que é. Acho que é, sim. Do outro procedimento, deixa eu ver se não é nessa. Tá aí, ó, cilindro com pescador. Se você estiver trabalhando com um cilindro que tem um pescador, que diacho é o pescador? O pescador é essa válvula que vai até o fundo aqui, ó. É igual aquelas válvulas que tem no perfume, né? Mais fácil de visualizar no perfume. Lá que tem aquele canudinho que vai até embaixo, tá? Então, uma hora, quando ele abrir essa válvula aqui, ó, a manopla do cilindro, o que vai sair? Vai sair vapor? Não, vai sair líquido, porque ele vai puxar o pescador, tá lá no fundo. Então, ele vai puxar líquido. Então, se teu cilindro tiver pescador, não precisa virar o cilindro com a válvula para baixo, porque nessa posição já sai líquido, tá? Já sai líquido aí do cilindro. Então, é só abrir a válvula, mandar também pela válvula de alta. E aí, espera um tempo, liga o compressor. Ele abre, ó, só para puxar esse fluido que ficou na mangueira. E depois fecha novamente. Deixa eu ver se ele mostra pela forma gasosa. Não, não mostra. Tá? Pela forma gasosa, você até pode estar trabalhando lá pelo lado da baixa, tá? O que vai mudar é que você vai estar com o compressor ligado. A diferença vai ser essa, que na forma gasosa, você primeiro manda uma quantidade de fluido refrigerante, válvula para cima, você terminou o vácuo, manda uma quantidade de fluido refrigerante pelo lado da baixa, aí o que vai acontecer? Aquele princípio da caixa d'água, né? Que a pressão no interior do cilindro vai equalizar com a pressão no interior do sistema de refrigeração. Vai chegar uma hora que não vai mais fluido nem para um lado nem para o outro, né? Eles equalizaram. Quando equalizar a pressão, fecha a válvula da baixa e liga o compressor. Ligou o compressor, abre a válvula da baixa, né? Espera equalizar, na verdade, aqui o ponteiro, ele vai te dar a pressão correspondente à quantidade de gás que você colocou e abre a válvula da baixa. Abre a válvula da baixa e vai marcando também pela balança, tá? Quanto de gás você está colocando no interior do sistema de refrigeração. Então, você pode colocar em forma de vapor, desde que seja fluido que não é mistura, tá? Como assim? O fluido R22, o R134, você consegue colocar em forma de vapor. Está trabalhando com blend, com mistura, com 410, 407, 404, nunca pode ser carregado no interior do sistema de refrigeração em forma de vapor, porque senão altera a composição no interior do cilindro e o sistema não vai dar rendimento. Ó, aqui o exemplo é o 409. Então, por isso que ele não deu, na animação, um exemplo aí na forma de vapor. Os dois exemplos que ele deu foi líquido. O cilindro não tinha pescador, então teve que virar a válvula para baixo, e nessa forma o cilindro tem pescador, então é na posição normal aí do cilindro, tá? Porque vai puxar o líquido, esse pescador está lá no fundo, né, do cilindro, ele vai pescar, vai puxar todo o líquido do interior do cilindro, tá? Então, R22-104 pode fazer na forma de vapor. Blend, qualquer fluido que começar com 4, que é 400, 400 e alguma coisa, nunca pode ser carregado na forma de vapor. Tá? Então, é basicamente isso aí, após 10 minutos, né?
Você pega e liga o equipamento, depois fez a carga e depois faz o teste de rendimento. Só como assim teste de rendimento? Aí vai depender do equipamento. Se for aparelho de janela, você vai verificar o diferencial de temperatura, entrada e saída do ar, né? O retorno e o insuflamento. A gente vai já ver o que é o retorno e insuflamento do aparelho de janela. Tá? Se for linha doméstica, você vai ver se alcançou a temperatura. Vai colocar um termômetro lá no congelador. E se for lá que a gente aprendeu, né? A classificação por estrelas, né? 1 estrela, 2 estrelas e 3 estrelas, né? A gente aprendeu essas classificações. Então, se for um refrigerador de uma porta, um refrigerador que tem a classificação só de 1 estrela, então você vai conferir se o congelador chega na temperatura de -6. Na verdade, o ideal é chegar bem abaixo de -6, né? Mas o mínimo que ele tem que chegar lá, se tiver sem produto, é -6, tá? E se for refrigerador 3 estrelas, que normalmente tem que chegar aí abaixo de -18 graus no congelador. E no compartimento resfriador tem que ficar uma temperatura abaixo de 10 graus Celsius. Tá? Então, esses são os testes de rendimento. Só isso não, aí verifica a pressão, vê se está nas pressões de trabalho correspondente, verifica se a corrente elétrica está igual à corrente nominal que está no adesivo, faz o teste do tato, né? Verifica se todo o condensador, se todo o evaporador está em temperaturas normais, né? Se todo o evaporador está em baixa temperatura, se todo o condensador está em alta temperatura, do início ao fim do condensador, tá? Verifica se não tem ruídos estranhos no funcionamento. Isso que é o teste de rendimento, tá? Então, quais são as pressões normais de trabalho? Deixei uma tabela aqui para vocês, baseado apenas na linha doméstica, tá? Então, para cada vez que a gente for trabalhando com tipo de equipamento, a gente vai conhecer novas pressões de trabalho, tá? Eu abri o errado esse aqui. Professor, tem uma pergunta aí, professor. Fala aí. Por exemplo, esse refrigerador, hoje eu fui calibrar um Consul, né? Que não estava congelando, aí o rapaz pegou e disse que era filtro, gás, sei que ele trocou, né? O filtro sem necessidade, né? E era só problema elétrico. E aí o problema é que ele tinha deixado lá com 20 PSI de pressão, né? A pressão de trabalho estava 20 PSI, então estava aquecendo demais o filtro, né? E a parte ali do condensador. E aí lá na informação do refrigerador, estava lá dizendo que ele trabalha uma pressão de 7,3 na baixa, né? Aí essa pressão aí, ela já é, logo quando você liga, essa que é a pergunta, logo quando você liga o refrigerador e ele fica nessa pressão de 7 e alguma coisa, depois ele baixa? Não. Depois de alguns minutos de funcionamento. Normalmente, eu sempre digo para esperar 15 minutos. Se você tem um bom tempo aí, principalmente, cara, linha doméstica. Linha doméstica tem que esperar de 10 a 15 minutos para poder você estar verificando a pressão de trabalho. Não é na hora que liga, não. Você liga, aí deixa trabalhando uns 10, 15 minutos. Se for compressor novo, meu amigo, pode esperar 1 hora de funcionamento. 30 aí, por exemplo, é 1 hora. Aí, quando eu cheguei lá, né, tava 20, aí eu tinha acabado de fazer o degelo, né? Eu cheguei lá, ela desligou, né? Quando eu cheguei lá, ela tava funcionando, ela desligou e fez o degelo, eu esperei, né? Aí depois eu liguei, ela tava com a pressão bem alta mesmo, né? Aí eu fui liberando gás, fui liberando fluido, né? Aí ainda ficou, acho que com 7 a 8 PSI, né? Mas aí ela ainda vai baixar mais quando congelar, né? Com certeza, congelar, né? Vai ficar próximo de 0, é isso? Isso. Isso, né? Entendi. Então, no caso, aquela 7,3 é o máximo dela? Isso. Seria a pressão para uma determinada condição de temperatura. Aí eu não estou lembrado agora que normalmente eles não dão qual é a condição de temperatura que ele alcança aquela pressão. Tá? É porque a pressão ela varia de acordo com a temperatura ambiente. Mas eu não tenho certeza, mas eu acho que é a 43 graus Celsius que ele vai dar aquela pressão, tá? Quando a temperatura for 43, então qual é a temperatura normalmente dentro de casa? É 30, né? 28 a 30 graus Celsius. Então o que isso quer dizer? Que não vai bater aquele 7, vai ficar um valor mais baixo, que é que nem tá falando, vai cair para próximo de 0. Chutando aí de 0 a 5 vai ficar mais ou menos a pressão, tá? Entendi. Tranquilo, beleza, valeu. Beleza. Então aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Exemplos. Ó, bebedouro, pressão de trabalho, se for o R134,
a pressão de trabalho na sucção é de 3 a 5. Só porque não é um valor fixo, porque não é 3, só 3, ou 4, ou 5. E como eu falei, depende da temperatura ambiente. Alguns fabricantes, eles vão te dar um valor exato, mas aquele valor exato é para uma determinada condição, tá? É para uma determinada condição, que é a condição de teste que eles fazem. Porque os equipamentos da linha doméstica, eles são testados numa câmara de ensaio de 43 graus Celsius. É dessa forma que é medido a potência do equipamento da linha de refrigeração. É numa temperatura de 43 graus Celsius. Deixa eu ver se eu deixei para vocês aqui esse... Mas eu acho que não. Esse texto que justamente fala sobre esses valores, normas e especificações, será? Acho que sim. Essa aqui é de consumo de água. Ali é de bebedouro. Como é que é testado o bebedouro? Sou avistado. Deixa eu procurar logo por aqui. Não é por aqui também. Aqui, ó, ensaio de classificação. A avaliação do produto é realizada somente para uma temperatura de 43 graus Celsius. Isso aqui é uma norma técnica do Inmetro, tá? Aqui, ó, o anexo A da portaria Inmetro número 577. Foi até aquela que eu li para vocês lá da classificação também. E aqui, ó, o que essa norma, o que essa norma não, o que essa portaria ela faz? Ela define, né? Ela define o procedimento para ensaio de avaliação de desempenho dos refrigeradores e assemelhados. Então, para poder o fabricante colocar aquela etiqueta lá de qual é a corrente nominal, qual é a potência elétrica, o consumo de energia, quantas estrelas, qual é a temperatura que alcança, né, lá no evaporador, ele teve que seguir essa portaria aqui do Inmetro. E o Inmetro, ele diz que para poder ele ser avaliado, ele tem que ser submetido a uma temperatura de 43 graus Celsius. Esse é o ensaio de classificação. E de onde foi tirado dessa norma, o documento de referência, uma norma internacional, que é essa norma aqui. Os brasileiros fizeram o quê? Só traduziu, né, e basicamente está usando essa norma aí com algumas adaptações, tá? Então, para poder, ó, a mesma tabela que eu coloquei lá para vocês, de como que vai estar classificado, e no finalzinho, ele para poder preencher para preencher aqui uma planilha com as informações que o fabricante vai estar colocando. Aqui, ó. Identificação do fornecedor, aí qual é o modelo, o código comercial, a marca, a família, o sistema de degelo, a marca, o modelo, a capacidade dele, BTU, qual é o fluido refrigerante, qual é a quantidade, qual é o consumo de energia, a classificação. Então, tudo isso daí, ó, é justamente feito lá no laboratório, né, certificado pelo Inmetro, para avaliar aí o desempenho dos equipamentos de refrigeradores e assemelhado. Isso aqui é importante, por exemplo, da água. Deixa eu ver se foi esse daqui, que é o do bebedouro. Da temperatura que o bebedouro tem que alcançar, tá? Deixa eu ver se é esse mesmo. É esse aqui, ó, dos tipos de bebedouro. Deixa eu colocar aqui. Não acha, né? Se passar rápido, eu acho. Porque, por exemplo, até o bebedouro, quando você terminar a carga de fluido refrigerante do bebedouro, tem que verificar se a água está chegando na temperatura também adequada. A água que sai lá da torneira, né? Eu não estou lembrado agora de cabeça, mas tem também aqui nesse manual de certificação qual é a temperatura que tem que alcançar.
Talvez nem seja nessa, seja no outro. Né? Seja nessa outra portaria. É esse aqui. Quase certeza. Aqui, ó, abaixo de 10 graus Celsius também a água tem que estar, tá? A água aí tem que estar abaixo de 10 graus Celsius. É claro que para a água alcançar 10 graus Celsius, não é a qualquer temperatura, tá? E não é qualquer vazão de água. Então, ele também dá aqui uma estimativa de qual é, para poder avaliar o rendimento, né, do bebedouro, ele diz qual é a temperatura de entrada de água e a temperatura, né, da saída de água, tá? De acordo com a temperatura que a água vai entrar no bebedouro, qual é o padrão de temperatura que a água tem que entrar, tá? Diz também onde exatamente que você, qual é o ponto que você vai medir, tá? Para verificar essa temperatura. Aqui, ó. Se for um bebedouro do tipo gravidade, na temperatura ambiente de 32 graus Celsius, e se a água estiver entrando a 32 graus, a temperatura de água gelada tem que ser abaixo de 10 graus Celsius. Se for um bebedouro do tipo pressão, na temperatura ambiente de 32 graus Celsius, a água tem que estar a água entrando lá no bebedouro tem que estar no máximo 27 graus Celsius, né? E a água gelada também tem que alcançar uma temperatura de 10 graus Celsius, tá? A temperatura também de água do bebedouro, de acordo com a temperatura ambiente, tá? E de acordo com a temperatura de entrada de água e de acordo também com o tipo aí de bebedouro. Então, todas essas normas, vocês têm acesso, tá no Normas e Especificações, é o capítulo 2, né, que está lá para vocês. Ó. Tudo que eu pesquiso, todas as aulas que eu sempre deixo aqui à disposição de vocês para mostrar de onde que eu estou tirando, né? Estou tirando isso daí do vento, nessas informações. São as normas, são as portarias, e todos vocês têm acesso. Que esse caso que quiserem ler, tem aqui as portarias, né? Todas as que foram mencionadas aí, tem para vocês acessarem. Então, essas são as avaliações de rendimento. E essa aqui são os valores de pressão de trabalho. Então, vai variar dentro dessa faixa. O bebedouro, 3 a 5 PSI na sucção, já depois dele funcionando de 10 a 30 minutos, tá? Não vai ser na hora que ligar. Refrigerador 280 litros, de 5 a 6 PSI. Refrigerador de 280 a 330 litros, de 5 a 7 PSI. Refrigerador duplex, que esse aqui, teoricamente, é refrigerador de uma porta, tá? Refrigerador duplex, 350 a 400 litros, já começa a aumentar um pouco mais a pressão, ó, de 8 a 10 PSI. Refrigerador de 450 a 500, de 10 a 12 PSI, tá? Isso ali é o normal, depois de uns 30 minutos, 10 minutos de funcionamento, tá? Vai estar variando dentro dessa faixa, mas dependendo da situação, pode até ser um pouco mais baixo, tá? Aqui também as pressões de trabalho de freezer. Condicionador de ar de janela, se for R22, normalmente aí de 67 a 78 PSI, qualquer valor dentro dessa faixa vai estar normal. Condicionador de ar de janela, se for R410, de 116 até 133 PSI também aí na sucção, vai ser valores normais de pressão. Perguntas? Só aí o R600. R600 não tem como, tá? A gente verificar a pressão, porque o R600 normalmente é abaixo de zero a pressão, abaixo de 0 PSI. O R600, normalmente, a maior parte dos equipamentos você vai estar selando ele em vácuo, tá? Vai estar selando em vácuo, ou seja, lá no manômetro vai ficar abaixo de zero quando for o R600. Então, não tem como a gente falar um valor em PSI no R600, tá? 134, você ainda consegue dar valores em PSI. O R600 é mais difícil, tá? Que é o R600, realmente você vai precisar de uma balança, cara, não tem para onde correr.
o R600 você vai precisar da balança, que a maioria deles vai fechar aí a pressão em vácuo. Então, você não vai conseguir se basear pela pressão para fazer aí a carga com o R600. Tá? A minha geladeira deu problema com o R600, só resolvi depois que eu peguei uma balança. Tem outro procedimento? Tem, e botando aos pouquinhos, né? Aqueles procedimentos que eu tenho certeza que você conhece, ou usam, ou já usaram. É ir botando ao pouco, é com o equipamento desligado, bota até um certo valor, depois liga e vai ajustando, né? Vai tateando lá o evaporador para ver se espera criar gelo. Se criou gelo, já tá bom, para de colocar. Se não criou, é porque botou muito gelo, tiram. Esses procedimentos que aí não são tão eficazes, tá? E principalmente conforme vai aumentando a tecnologia nos equipamentos, esses tipos de procedimento eles vão morrendo, tá? Com o passar do tempo. Aí cai naquele conto em que o povo, por que todo mundo, um monte de gente odeia inverter? Ah, inverter não presta. Por que os equipamentos inverter não prestam? Porque normalmente a pessoa não tem ferramenta para trabalhar. Aí ela quer fazer as mesmas maneiras que ela trabalhava com R22, aí não faz vácuo numa máquina inverter, aí o que acontece? Não dá rendimento. Não dá rendimento. Por que não dá rendimento? Porque gera aumento de pressão lá no condensador e lá vai ter um sensor que, se por acaso tiver com gás incondensável, esse sensor vai verificar essa temperatura diferente e vai fazer com que fique dando erro na placa. Ou 410, como o 410 ele é um fluido que trabalha com óleo poliéster, e o óleo poliéster, lá no estudo dos óleos, a gente aprendeu que o óleo poliéster, ele absorve muita umidade se ele tiver exposto, o óleo poliéster. Então, o que acontece? Se ele não fizer vácuo num sistema que tem 410, até mesmo que não seja inverter, mas tem 410 no sistema, tem o óleo poliéster. Tem poliéster, tem muito... Se deixar aberto por muito tempo, vai absorver muita umidade. Essa umidade vai fazer o quê? Vai fazer com que o sistema perca rendimento. As casas que não têm aterramento, não tem fio terra na tomada, não tem nem fio terra na tomada, o quadro não está aterrado, aí o que acontece? Dá qualquer problema de surto na energia, como não tem terra, queima a placa. Por que queima a placa? Porque a casa da pessoa não tem terra. É toda uma tecnologia eletrônica que a refrigeração está seguindo para esse lado, e que se as pessoas não se adequarem, elas simplesmente vão ter que arranjar outro trabalho, ou vão continuar trabalhando com essas máquinas mais antigas. É igual ficou o pessoal que trabalhava com carro carburado, né? Ele não trabalha com injeção eletrônica, tem um monte de mecânico que só pega carro velho, carro carburado, sabe nem para onde vai o sistema com injeção eletrônica. Ficou preso lá no passado. Tem mercado para ele? Tem muita gente que ainda tem carro carburado, né? Mas a grande parte hoje é tudo injeção eletrônica. O cara chega lá com um teste, né? Com um computador, pluga lá e já sabe qual é o defeito do carro. Não precisa nem bater cabeça. Pluga o cabo lá no notebook, pronto, já analisa tudo o carro. Esses carros elétricos, para vocês terem uma ideia, né? O carro elétrico, o engenheiro, ele consegue acessar tudo pela internet, o carro, desses carros elétricos, né? Aquele fabricante Tesla. O engenheiro da empresa, ele nem precisa ir na tua casa ou você levar na concessionária. No país que ele tiver, ele acessa o teu carro pela internet e faz todas as manutenções necessárias. Tudo pela internet. Analisa defeito, diz qual é o problema e já manda consertar tudo ali pelo próprio computador de onde ele estiver. Que são os carros elétricos. É caro, vai demorar para chegar, vai, mas é para isso que a gente está caminhando. Esses procedimentos errados, eles vão deixar de existir? Não vai, porque sabe como é que é o povo, né? Conforme vai avançando a tecnologia, as gambiarras vão aumentando junto, né? Então, sempre vão arranjar um meio de tentar burlar, né? De tentar alternativas de trabalho, né? Sempre vai ter os meios. Mas... Na gambiarra, professor, recurso técnico. Os recursos técnicos. Eles vão evoluindo junto, né? Mas o que acontece? Quanto mais o tempo passa, mais ineficiente vai ser esses recursos técnicos, tá? Essas gambiarras mesmo. Mais ineficiente, ou seja, vai durar menos tempo. E é como eu falei para você até em um vídeo, eu sempre falo para todo mundo.
gambiarra só é usada porque ela funciona. Se ela não funcionasse, ninguém usava. Eu não estou questionando o fato de que não funcionar, professor, eu fiz carga de gás sem vácuo, até hoje está funcionando. Sim, funciona. Não estou argumentando que não vai funcionar, não é isso que eu estou falando. Gambiarra funciona. Se não funcionasse, ninguém fazia. O problema da gambiarra é esse, é que ela funciona. Só que ela não é eficaz, não é segura. Tá? Esse é o problema da gambiarra. Não tem um bom rendimento no sistema, diminui a durabilidade. Aí você reclama que o teu equipamento dura só 2 anos. Ah, comprei uma split, durou só 2 anos, queimou o compressor. Aí você vê lá, né? Será que não é problema de instalação? Procedimento errado na instalação? Será que não é problema na casa da pessoa que não tem um circuito elétrico adequado, né? As residências não têm um circuito adequado? Tudo isso tem que ser levado em conta, tá? Então, aqui, sobre evacuação, fechou. Procedimento de carga de fluido, para fechar com chave de ouro. Deixei aqui no capítulo 5, manuais de serviço. Um manual de serviço de uma parede de janela. Springer Duo. Não sei se já chegaram a ler, porque isso aqui está disponível, né? A Springer é bom que ela deixa uma boa quantidade de informação disponível na internet. Nem todo fabricante permite isso daí, tá? Eles, quando eu falei para vocês em algum dos vídeos, eles só fornecem para a própria rede autorizada. A Springer tem informação que ela fornece para o público em geral e tem outras informações realmente mais restritas, né? Para só a rede autorizada dela. Mas esse manual de serviço, pelo menos, eles deixaram aí aberto para qualquer pessoa, tá? Tá lá no capítulo 5, esse último capítulo que eu compartilhei com vocês, né? Lá no mural. Aqui, ó, pasta, foi na aula de ontem, né? Ó, link para a pasta do conteúdo. Clicando aí, você tem acesso a tudo que tiver na pasta, que é tudo isso aqui, ó. E você consegue baixar aí o que você quiser. Dentro dele tem o manual de serviço. Nesse manual de serviço, ele tem o diagrama elétrico, te diz como é que você vai desmontar o equipamento, passo a passo, te diz como mexer no controle remoto, como testar cada componente, ó, termostato, chave seletora, placa eletrônica, te diz onde fica localizado cada componente. Se for eletromecânico, o termostato, o bulbo do termostato fica aqui. Se for eletromecânico, né? Se for placa eletrônica, o sensor vai ficar aqui, ó, tá? E mostra aí toda a ligação. Válvula reversora, capacitor. Professor, Oi. você sabe informar quanto cai esse sensor? Não lembro, mas tem uma tabela. Eu posso estar passando essa tabela depois. Tá? Do aparelho de janela, eu não lembro agora, mas tem tabelado. Ou até melhor, você tem na Play Store, tem um aplicativo que ele te dá todos os valores de sensores, cara, dos fabricantes. E um monte de código de erro também. Tá? Depois eu pesquiso e coloco para vocês no mural. Mas deixa eu ver se eu acho rapidamente isso aqui. Vou gastar 1 minuto aqui. Se eu não achar, a gente... Ok. Outro momento eu coloco para vocês. Aqui que ele te dá vários valores de sensores. Às vezes, placa eletrônica de split, que dá código de erro, aí você não sabe, né? Aí ele também já tem enumerado, tá? Deixa eu só escrever refrigeração para ver se aparece aqui. Se não me engano, ou é esse suporte técnico, ou é esse ajuda técnica. Deixa eu abrir aqui os dois. Deixa eu abrir mais aqui também, ver mais. Ver se não é nenhum dos dois também. Tá, bora ver os que eu já abri aqui. Suporte técnico. Através autodiagnóstico, informa os códigos de erro que são mostrados nos painéis das evaporadoras. Sensores de temperatura, informa as tabelas dos valores de resistência ômica e quais equipamentos são utilizados.
relação de pressão por temperatura, igual aquele da Danfoss, esquemas elétricos, carga de fluido refrigerante, boletim. Então tem bastante coisa aí. Aí o pessoal disse se é bom ou não, né? Uma avaliação 4,2 não é tão ruim não, tá? É boa. Então tem esse aqui, ó, suporte técnico ar-condicionado. Vocês podem baixar e estar testando, tá fuçando ele aí, mexendo. E tem esse ajuda técnica, mas era esse aqui que eu estava lembrando dele, ó, porque ele te dá pela marca. Ó. Esse suporte técnico eu ainda não usei. Tá? E não sei se ele te dá pela marca. Que é autodiagnóstico. Ele dá, tá aqui, ó. Ele te dá o autodiagnóstico pela marca também. Mas esse aqui foi que eu já usei há um tempo atrás, quando eu trabalhava, e eu pegava bastante valor de sensor por aqui, código de erro por aqui, ó. Que você clica na marca, né? E ele te dá várias referências aí disso daí, até 4,6. A avaliação dele até está melhor do que o outro, tá? Mas, por exemplo, baixa os dois, cara, e mexe nos dois, né? Usa os dois aí, para que você justamente possa aí estar verificando, né? Quais dos dois te atende, tá? Quais dos dois aí te atende. Se caso não quiser digitar o nome, vou deixar aqui no mural, que aí quem estiver usando o celular é só clicar no mural, que vai abrir aí já direto na Play Store para você, tá? Se não quiser digitar o nome, é só pegar e clicar no link aqui, ó, pelo teu celular, colocar desse daí, colocar do outro também. Qual foi que eu peguei que eu não lembro mais? Vou pegar esse suporte aqui. Parece que são diferentes. Deixa eu ver se clicar no link vai abrir. Vai, tá certinho os dois links lá, tá? Então, se tiver depois no celular, só clicar direto no link, que ele já vai abrir a Play Store no teu celular e você já consegue já ir direto para eles, tá? Para esses aplicativos. E testa, cara. Sensor, código de defeito de placa, tudo vocês vão estar encontrando nesses dois aplicativos, tá? Nesses dois aí aplicativos. Então, aqui, no manual de serviço, tem os diagramas elétricos, ó, mostra aí o diagrama elétrico, onde vai estar ligando cada componente, direto também na placa, tá? Lá é ciclo quente, frio, né? E tem um ponto importante aqui sobre o processo também de teste de rendimento do equipamento, que é o que eu realmente quero mostrar. Ensina como testar a chave seletora, testar termostato, verificar a tensão na tomada. Para quem está iniciando na área, é bom fazer leitura. Para quem já trabalha, né, isso aí é só mais do mesmo, né? É algo que você já faz no dia a dia. Mas aí, para quem não sabe fazer os testes direto na placa, também tem aí as leituras. Aqui, ó, teste de rendimento, análise de rendimento. É isso que eu queria mostrar. Como é que você vai fazer análise de rendimento? Lá no refrigerador é fácil, né? Vai pegar o termômetro, vai colocar lá no congelador, ver se está abaixo de menos 18, vai pegar o termômetro, vai colocar no compartimento resfriador e vai ver se está em abaixo de 10. Se tiver, ok, né? Se for um freezer, se eu estou fazendo no freezer, mesma coisa. Então, está pegando um freezer horizontal ou vertical, tem que ficar abaixo de menos 18 a temperatura também lá no interior do freezer, tá? Se for condicionador de ar de janela, como é que, após terminar a carga de fluido, ou até mesmo antes, né? Como é que eu vou saber se esse equipamento está tendo um bom rendimento? Você vai ter que precisar de um termômetro. O ideal é que seja um termômetro penta, né? Porque aí você vai ter vários sensores para fazer aí a leitura, né? Ou se tiver só um termômetro convencional, pega aqui, ó, temperatura de entrada, que é onde fica o filtro, e a temperatura de saída de ar. Pega a temperatura. O que você vai fazer? Subtrair uma pela outra, né? A temperatura mais alta pela mais baixa. Qual é a temperatura mais alta? É a temperatura de entrada. E a mais baixa? É a temperatura de saída do ar, né? A temperatura de insuflamento. Você vai pegar a temperatura de entrada menos a temperatura de saída. O valor, o resultado dessa subtração tem que ficar entre 8 e 12 graus, tá? No caso, no modo aí refrigeração. Se estiver trabalhando com um equipamento que aquece, né, tem que ficar entre 18 a 22. Como não é muito a nossa realidade, o que interessa é refrigeração, né, no modo refrigeração. Tem que ficar de 8 a 12.
tá? Essa diferença de temperatura, vai pegar a entrada e subtrair pela temperatura de saída do ar. O resultado tem que ficar entre 8 e 12. 8, 9, 10, 11, 12, tá? Qualquer valor. Fala aí. Esse valor também é para os splits, professor? No Split geral? também. Isso, split também. Geral, né? A gente vai fazer esse procedimento quando tiver lá no laboratório, tanto para a parede de janela, como também nas splits. Aí da split, a carre, a gente vai pegar e usar o da Eugene, e não da carre, porque para split, normalmente os manuais, eles não te dão essa informação, tá? Essa informação vem onde? Só no manual de serviço. Tá? A Eugene, ela manda no manual normal, então a gente vai usar o da Eugene, que da Eugene ela manda no manual, e você consegue também usar o mesmo padrão. O Eugene é bem próximo também de 8 a 12, se eu não me engano é até 8 a 12 mesmo, tá? O da Eugene. Aí lá para split a gente vai usar a referência da Eugene. Que aí você vai avaliar tanto para a evaporadora, né, como lá na condensadora também, nas splits, tá? Você vai avaliar as duas, evaporador e condensador. Aqui na parede de janela, você vai avaliar só o fabricante, é que ele só te dá do evaporador, tá? Então, se tiver fora dessa faixa, então quer dizer que o equipamento está com rendimento inadequado, né? Principalmente aí se ele der uma diferença muito baixa. Tá? Como assim muito baixa? Ou seja, se o valor for abaixo de 8, é porque o ar está entrando, exemplo, o ar está entrando aqui a 24 graus. E qual é a temperatura que o ar está saindo? O ar está saindo a uma temperatura de suflamento de 20. Então, 24 menos 20 é quanto? 4 graus. O que isso quer dizer? Baixo rendimento. Qualquer valor abaixo de 8 quer dizer que o ar não está trocando calor de maneira satisfatória com a serpentina do evaporador. Aí, por que não está trocando calor? Pode ser evaporador sujo, aleta amassada, baixa carga de fluido refrigerante, motor sem compressão, obstrução no capilar, motor ventilador com problema mecânico ou elétrico, capacitor com capacitância baixa. Todos esses problemas aí pode estar acontecendo para gerar esse baixo rendimento. Aí qual é o seu trabalho? Eliminar de um por um até chegar realmente no problema do equipamento. Ele ia eliminando de um por um. Ou seja, faz os testes elétricos, verifica se o equipamento não está sujo. Se estiver sujo, lava o equipamento. Se a aleta estiver amassada, desamassa as aletas, né? Alinha as aletas com o pente de aletas. Se for baixa carga de fluido, você consegue pegar pela corrente elétrica. Né? Corrente elétrica baixa normalmente indica também baixa carga de fluido. Tá? Então, é assim que você vai estar verificando o rendimento do equipamento. Perguntas? Então, leia esse manual, dá uma folheada nele, dá uma folheada nesse manual, tem muita informação aí importante nesse manual. Para finalizar, falar aqui do filtro, toda vez que você for fazer uma nova carga de fluido refrigerante, mesmo que seja num aparelho de climatização, que não é comum o pessoal trocar o filtro, né, em aparelho de climatização, mas eu sempre recomendo, tá, trocar o filtro em qualquer equipamento que você estiver trabalhando, quer seja de refrigeração ou climatização. Na refrigeração é obrigatório. Na climatização é difícil alguém trocar o filtro, né? Quando for fazer uma carga de fluido, é difícil. Mas, em termos de recomendação, é sempre bom, tá? É sempre recomendado você vai fazer uma carga de fluido, troca o filtro. Na climatização é recomendado. Na refrigeração é obrigatório. Tá? Por que na refrigeração aí é obrigatório? Porque na refrigeração, os filtros da refrigeração, eles são selados, são lacrados aqui, ó. E você só vai abrir esse filtro que vem lacrado 10 a 15 minutos antes de fechar todo o teu circuito de refrigeração. Eles não podem ficar expostos com essa extremidade aberta mais que 10 minutos, mais que 15 minutos. Por quê? Porque esse filtro aqui, ele é filtro secador, esse filtro. Ou seja, no interior desse filtro, além dele ter essas telas, aqui, ó, que são responsáveis por
segurar, né, os materiais particulados, sólido mesmo, qualquer material sólido vai ficar preso aqui, qualquer partícula sólida vai ficar preso na tela, também é responsável por remover a umidade residual que a bomba de vácuo não conseguiu retirar. Então, quem é responsável? Essas moléculas aqui, ó. Essas moléculas silvas. Essas sílica aqui, ó. Essas sílicas são responsáveis por adsorver a umidade. E se você deixa aberto, essas moléculas aqui, elas saturam, ou seja, elas não mais têm a capacidade de absorver água, tá? Inclusive, eu até falei isso lá quando estava falando de filtro, lá em fundamentos, né, se não me engano, comentei isso para vocês, tá? Que tem os modelos de filtro de refrigeração sempre vão vir com essas moléculas. Climatização não tem essas moléculas no interior do filtro. Climatização residencial, tá? Climatização comercial e industrial já tem moléculas no interior do filtro, na climatização comercial e na industrial. Eles já usam filtros com moleculares no interior dele, tá? Mas na residencial, a parede de janela, splits, normalmente não se trabalha com o filtro secador, somente o filtro tela, que é esse modelo aqui, ó, que é parecido com o de linha doméstica. Qual é a diferença? É que o de linha doméstica, ele vem lacrado. Ele vem lacrado. Você só pode deixar ele aberto no máximo 15 minutos. O de condensador de ar, normalmente, ele vem só com um tampãozinho de plástico aqui nas extremidades dele. Ele não vem lacrado mesmo, ele vem só com uma proteção de plástico aqui, tá? Um tampãozinho pequeno de plástico, ou muitas vezes não vem com nada, tá? Ele vem totalmente exposto, e no interior dele só vem essas telas aqui, ó. E no caso, às vezes, nem é duas, só é uma mesmo, só essa tela aqui, ó, tá? Que tem no interior dele, só uma tela bem aqui no meio. Então, você vai ter esse filtro, uma entrada, uma saída, tá? Deixa eu lembrar aqui. Não, é aqui a entrada. A entrada é o tubo mais grosso, tá? Uma entrada, o lado de maior diâmetro, né? Uma entrada, uma saída. Aqui é onde vai sair o capilar, ó. Entrar o capilar ou sair o capilar, tanto faz. Depende de que forma você está olhando. Uma entrada, duas saídas, que é pelo fato de que ter dois capilares, né? Aí, e assim vai. Uma entrada, três saídas, uma entrada, quatro saídas. Aqui tem uma foto. Uma entrada, que é que vem do condensador, quatro saídas. Aí tem capilar de 5 saídas, 6 saídas, tá? Aí vai depender do equipamento, né? Quantos capilares esse equipamento vai ter, tá? Aí vai ser esse filtro. Esse filtro aqui, filtro tela. Esse filtro, filtro secador. De maneira errada, alguns chamam isso aqui de filtro secador, tá? Não é filtro secador, é filtro tela, o nome. Secador é quando vem com esse molecular no interior dele, tá? No interior do filtro, porque ele realmente seca o sistema de refrigeração, ou seja, ele remove a umidade residual que a bomba de vácuo não removeu, tá? Vou parar aqui a gravação.